Fala pessoal, beleza? Ó, mais um episódio e hoje a gente vai conversar com uma pessoa assim que eu já vi, pouco que nós conversamos, tem muito para entregar para a gente aqui hoje. Histórias emocionantes, eu peço que você compartilhe, curta e comente. Se você souber alguma coisa da história dele, acrescenta aí para a gente que sempre é bom é, é, ter essa participação de vocês. Com vocês hoje, Aaron. É, eu mesmo. Se apresenta para a gente, por favor. Eu sou o legendário 112.411, a serviço do nosso querido Jesus Cristo. Nós legendários chamamos de 01. E Chega mais perto. tenho uma esposa chamada Geisilene, 2 filhos, o Lucas e o Eric. Isso aí, estamos na América aí. Bom, e aí, me conta um pouco da sua história. Eu quero saber o seguinte, você é convertido ou vem de lar cristão? Eu sempre faço essa pergunta, que Sim, para claro, mim ela é claro. um divisor Uhum. de águas. Sim, Ela vai sim, sim. ditar um pouco ali o caminho da conversa. E Sim, sim. Entendo. me conta. Eu sou de família de pessoas que são pentecostais. Mas sou uma pessoa assim que não ia pra igreja. Eu sempre fui muito rebelde, sabe? Por às vezes não ter um pai muito presente, né? Meu pai é caminhoneiro, minha mãe é uma pessoa que foi casada por, quando a gente fala assim, casamento arranjado, né? Uma família bem difícil, né? Meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 6 anos, né? Tem uma história assim bem triste, né? Eu tive que morar com meus tios, porque minha mãe foi pra o segundo marido dela foi um cara muito abusador, que não deixava ela ver a gente. Meu pai na estrada, fui criado por tio, então sempre eu nunca tive uma família muito presente, assim, né? Teve uma fase que morei com meus irmãos, eu sempre fui uma pessoa, como se diz, bem sozinha, né? Você veio de onde? Você é do Sul? Eu sou do Paraná, Ah, sou da tá. região metropolitana do Paraná. Eu sou uma pessoa de periferia, mas que vivia no mato. E aí, você já saiu de lá direto para cá? Não, 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 não. Ah, como assim? De, você era do interior. Sim. Aí você já veio direto para cá ou você foi morar em outras cidades antes? Lá no Brasil? Eu sempre morei no Paraná. Sempre no Paraná. Sempre migrei ali para uma região ou outra, mas sempre na região metropolitana. Eu sou de Campina Grande do Sul. Ali é a minha região onde que eu me criei e me formei. Saí ali morei um pouco em Curitiba, tive alguns traços de outros lugares, mas foi de Campina Grande do Sul para os Estados Unidos. Tá. E aí me conta um pouco dessa passagem sua lá no Brasil, porque eu acredito, você é casado há quanto tempo? Sou casado há 16 anos. Nu. Quantos anos você tem, desculpa? 38. Ah, você é novo. Eu achei que realmente é casado há muito tempo Vou mesmo. fazer 39 esse ano. E aí eu te pergunto o seguinte, lá no Brasil, você veio de sua família tinha ali, são pentecostais, são igreja, Uhum. né? Alguns, né? Alguns. Uhum. E aí você não teve esse exemplo, você Não. vivenciou lá você cresceu fora, sem relacionamento com Deus. Eu não vou dizer que não tinha relacionamento com Deus, porque quando eu tive um episódio que eu morei um tempo com a minha mãe, assim, por um período de tempo, acho que uns 3 anos, e minha mãe ia na Universal. Minha mãe sempre foi em várias igrejas, sabe? Minha mãe, assim, quando ela sentia que ela precisava de Deus, ela ia numa igreja. E Sim, ela é tá adventista. Minha mãe válido. foi adventista. Válido. Agora ela frequenta adventista, mas ela passou por várias congregações. Eu tenho primos meus que são da Deus e Amor, então a nossa família tem uma raiz muito, assim, diferenciada. São de Sim. várias religiões. E eu ia com a minha mãe na Universal. E desde pequeno, assim, eu via culto de libertação. Mas aquela coisa, eu não entendia, né? O que se passava. Eu só ia. Você saiu de casa, você foi morar sozinho? Assim, morar sozinho, não digo assim. Eu sempre tive um apoio de alguém. Eu morei um tempo com meu irmão mais velho. Morei um tempo com a minha mãe. Morei um tempo com meu pai e com meus irmãos. Mas eu sempre fui muito independente, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. O primeiro serviço meu foi com carteira assinada, de pacoteiro no mercado. Ó, Então eu tive sempre, como se diz, essa pegada de trabalhar. Eu precisava trabalhar porque eu tinha que ter minhas coisas, né? Eu sempre gostei de esportes radicais, skate, coisa de moleque ali de Curitiba, né?
Que a Curitiba naquela época era a capital do skate, né? Então a gente tinha essa vertigem, assim, radical. E eu era moleque, eu lembro que quando eu peguei o meu primeiro salário, que lembro até hoje, era R$ 130. Eu fui lá no shopping e comprei um skate. O meu irmão, assim, meu irmão mais velho é 8 anos mais velho que eu. O que que ele vai falar pra mim? Se ele não tinha esse papel de pai. Ele achava um barato. E a gente vivia daquele jeito nosso, comendo só pão, não se alimentava bem, mas nós era feliz. Mas isso foi criando uma raiz, né? Daí, com o tempo, assim, minha mãe acabou se separando do meu padrasto, porque ele era um cara muito abusivo, né? Bem abusivo, em vários extremos. E ela acabou vindo morar com a gente. Ali aonde nós temos uma casa, no Jardim Paulista, ali na região. E a gente começou a viver junto. Eu, minha mãe e meu irmão, assim, começamos a trilhar um caminho. Dali que a gente começou a trilhar o caminho, eu já quase com 20 anos de idade, a partir de 19 para 20. Já tinha uma Eu autoridade, tinha né? uma maturidade, mas eu nunca usei droga até esse tempo. Sempre fui um jovem, assim, sadio, nunca me envolvi nisso. Acho que com 20 anos eu Mesmo andando de skate. menos andando de skate. Como é que pode? Tinha Porque amigos maconheiros. Sim, porque o pessoal tem um preconceito muito grande, Com né? certeza. Do skate. Não, o esporte em si, ele tem os maconheiros, né? E eu tinha um parceiro meu, que era o Jefferson, gente boíssima, que ele fumava. E eu não tinha essa pira, né? Não tinha despertado Não isso. tinha despertado isso. Daí, com 20 anos de idade, eu comprei uma moto. Ali começou a virar uma chave, assim, né? O diabo começou a querer a ceifar a minha vida. Eu comecei a usar maconha, meio assim, de boa, vou fumar uma. Eu sempre empinei moto, né? Meu apelido lá na região era Grau. Eu sempre fui muito bom nisso aí. E então é aquela coisa, ia fumar um bag que a gente chamava lá com a turma, uns 6, 7 se reunia, fumava um monte e ia empinar moto, na rua. Ó, Tudo louco. nisso você não tinha. Você não participava de igreja, não. Não. Minha mãe ia na igreja. Sim, sim. Minhas tia ia. E eu era aquele ovelha negra. Seu irmão Rebelde. também não. Nenhum dos meus irmãos. Meu irmão, até então, eu tenho 2 irmãos. Tenho um mais velho e um que é caminhoneiro, que sempre seguiu essa pegada. E eu ainda não entrei, não tinha pegado essa veia de caminhão, porque não tinha carteira na época para caminhão. E nessa loucura de maconha, tinha muitos amigos de oficina de moto, sabe? E a gente sempre ia naquele show de rock. E rock sabe como que é, né? Rock and Não. roll, motoclube. Você é roqueiro? Não. Não é dessa veia? Não, porque eu. Cara, eu nunca participei dessa questão, Dessa não. pegada. Mas talvez você estava indo para um lado aí que é assim, a falta da figura paterna presente constante Uhum. de certa forma, me obrigou muito a assumir esse ponto na minha casa. Entendi. Então, como era eu, minha mãe e minha irmã, Você acabou criando uma maturidade ali. Né? com 7 anos, eu Uau. já montava e desmontava a barraca na feira. Caraca. E daí nós fomos crescendo. E eu sempre falo isso, eu cresci próximo de muitas pessoas que se usavam droga, porque era uma coisa até... Não era tão normal igual hoje, porque hoje existe uma não é, hoje eu não acredito como liberdade, não. Hoje é libertinagem. Yeah. Né? Verdade, Existe irmão. uma diferença grande nessas dois conceitos, mas sempre existiu uma liberdade. Então eu sempre convivi com pessoas usando droga, mas nunca me interessei, não. E graças a Deus por isso. Isso é louvável, porque eu tinha amigos que era da mesma veia que você, que tinham uma opinião. É isso que eu falo, como que é a diferença de pessoas para pessoas. E eu sempre fui uma pessoa muito, como se diz, Maria vai com as outras. Se tava uma modinha lá, eu vou querer também. E eu acabava, né, entrando nessa modinha. Até então, nós tudo roqueiro ali, pá, motoqueiro. Eu tinha um amigo do amigo e a gente foi na casa dele um certo dia. E isso só era maconha. E a gente chegou na casa dele lá, o cara casado, tinha filhos. E ele chamou nós pra ir no porão. E a gente falou, vamos fumar um baseado ali, falar besteira, né? Coisa de homem daquela época, não tinha Deus, né? E ele falou, mas hoje eu vou colocar um negócio nesse baseado que vai dar uma turbinada. E eu falei, põe então aí. Foi quando ele colocou o crack.
dentro, que a gente, como se fala na minha região, chamava que era o cabral, né? O mesclado, que é a maconha com crack. Ah, tá. E o que acontece? Você tem aquela pira do crack, né? E eu senti um prazer inesquecível naquela. Quem usou droga sabe que é uma coisa muito louca. E eu falei, que esse cara colocou aí? E a gente começou todo sábado ir lá. E ele não falava o que é. Daí uma hora eu descobri. Causava uma dependência muito Não, maior, a né? maconha é uma coisa. Depois que você vai pro crack, meu querido, ali você já desanda, assim, como se diz, é a porta pro inferno. E eu comecei naquela vida. Eu tinha um emprego bom numa montadora. Trabalhava numa empresa, assim, de multinacional, com bastante... Tinha minhas coisas, sabe? Eu tava bem encaminhado pela minha idade. Eu era um cara bem promissor, né? E comecei naquela andação, e daí o que acontece? Comecei a conhecer outros piá da região do lado ali, que é de Quatro Barras, eu era de Campinas, Quatro Barras, que iam em rave. Aí já Então começou você as entendeu, balas, Elton. né? Começou as balinhas, o LSD, o cloroforme. Irmão, Pô, cloroforme. se eu começar a falar pra você o que eu já usei de droga, isso não é pra se orgulhar, gente. Não é pra se orgulhar. Isso é um testemunho de vida que eu não tenho nem orgulho de falar. Mas eu tenho que falar porque é edificação do corpo de Cristo. A droga é uma coisa muito séria. É. Quem usou, quem Nisso aí você saiu tava com disso. quantos anos? Até. Eu tive um período de droga, se eu te falar pra você, de 2 anos. Ó. Mas o que eu fiz em 2 anos, homem, se não fosse Deus na minha vida, eu era kamikaze. Eu passava em ponte, fazendo surf em cima da moto, sem nada. De pé em cima da moto. Drogado, fazia roleta russa no sinaleiro. Ó. Eu vi amigos meus morrendo, vários. Tinha muito. Cuidado que Deus teve, né? Não, você vê, tem amigo meu até hoje, os que não morreram ficaram, como se diz, como Sequela, né? vegetativo. Então nós era assim, extremamente louco. A palavra é essa. E aí, mas então você começou isso com 22 anos. Eu tive 2 anos assim de. A maconha veio, mas Nessa você já conhecia a sua esposa ou não? aí que entra a história. Quando eu entrei no crack e no pó e fui no fundo do poço, é, vendi o que eu não tinha, vendi carro, vendi moto. A hora que a droga me levou no fundo do poço, que entra a minha história de conversão. Eu peso 80 quilos. Eu cheguei a pesar 40 quilos. Ué. Isso Nisso, é feito principalmente nisso, do crack, né? eu não cheguei, eu não cheguei a usar na lata, né, que a gente fala assim. Mas eu fumava o Cabral, que era a mesma coisa. Eu tava só me enganando. Daí eu comecei, eu perdi a moto, saí da multinacional e fui trabalhar de motoboy numa oficina de caminhão. E o que acontece? O dinheiro que o cara me dava, eu já não tava mais comprando as peças. Eu já tava usando. Eu sumia. Caramba. Cara, eu comecei assim a não raciocinar mais a lógica, entendeu? Eu não tava mais com a lógica que eu precisava trabalhar pra comprar droga, não. Eu já tava totalmente perdido. Aonde viesse o dinheiro, Aonde viesse o dinheiro, e sempre tinha dinheiro. mas porque o cara cuidou de você. Porque depois que você roubou a primeira vez, ele não Não, daria. ele nem percebia. Ah, tá. Porque a minha família, assim, tem bastante influência lá. Ele achava que eu ia pegar a peça, eu comprava, eu pedia um desconto. Eu sempre tinha um jeito de pegar o dinheiro, assim, fazer um desconto. Não assim de tirar dele, Sim. mas de eu me beneficiar com a situação. É estratégia pra É. você, por causa do vício, né? E nisso, sim, que eu fiquei muito dependente. Eu perdi a minha moto, assim, praticamente, porque eu deixei virar piseira. Eu cheguei na Boca, eu tenho assim, uma lembrança muito forte de eu chegando na Boca com a minha moto sem placa, toda depenada. Eu tinha uma XTZ na época. A moto era nova, tava depenada, homem. Não tinha mais nada. Você Pneu fala. careca. Ah, entendi. Depenada. Você usava ela Depenada, quando fala assim, sem manutenção, foi né? tirado tudo. Rabeta, placa. Eu deixei como se fosse uma moto de cross pra andar na rua. Ah, tá. E daí eu tinha um capacete, que era uma coisa assim que o motoqueiro ter aquele capacete é uma coisa assim como se fosse Um troféu. um troféu. E eu cheguei na Boca e deixei o meu capacete. Quando eu deixei na Boca o meu capacete, tinha um cara que chamava Bruxo, que era o cara do tráfico, ele me conhecia. Ele falou, ó, a partir de hoje vocês não vão vender mais droga pro Grau. Eu não quero esse pé dessa situação. Ele chegou chamando no canto, ô mano, o que você tá fazendo na tua vida?
O traficante da boca. Ele falou, a gente tá falando pra ele faz tempo, mas não Tá tem mais. perdendo o cliente, Não, ele podia pensar dessa forma, né? É, ué. mas ele não pensou. Mas é Deus O cara usando. conhecia a minha história, quem eu era, entendeu? E Deus trabalhando, né? Com Sim, certeza, Deus usou uma mula, não vai usar um traficante. sim. Eu sempre peguei isso pra mim. E naquilo que ele falou, assim, eu entreguei o capacete, no outro dia eu fui lá buscar, aquilo começou a bater como se diz, um despertar, né? E as pessoas me falando de Deus, cara, você não namora mais, olha o jeito que você tá acabado. Você tá com 40 quilos. Daí que eu comecei a me isolar no quarto. Eu não saía mais de manhã. Eu saía só à noite, ó. Chego a tremer quando eu falo desses assuntos. De tão pesado que era. Eu comecei a usar a vida noturna. E nisso que eu comecei a vida noturna, que eu não saía mais de manhã e ficava a noite inteira pra sair de noite, a minha mãe começou uma vigília na minha casa junto com as minhas primas, que era da Deus e Amor. A minha história é muito parecida com a do Rodolfo Abrantes. É, isso bate bastante. E as mulheres do Cox invadiram minha casa. As minhas tias. E começaram a fazer um círculo de oração lá em casa. E quando elas iam, eu me trancava no quarto. Nisso que eu me trancava no quarto, eu sou uma pessoa muito sensitiva ao espírito. Depois eu conto depois qual que é o meu ministério de libertação. Então, o demônio olhava pra mim. Eu fui enforcado, eu já vi muita coisa no mundo espiritual. Muita coisa. Que é assim, que era palpável de ver. E quando essas mulheres começavam a orar, ele falou: eu vou matar você. Ele ficava no guarda-roupa assim no escuro, porque eu ficava trancado ali. Eu vou matar você. E aquilo foi me botando medo. Porque na época eu não tinha Deus, eu não sabia o que era Deus. Não imaginava a magnitude de um Deus. E essas mulheres começaram. No último dia da campanha de 21 dias, ela viu que eu não ia abrir a porta. Elas ficaram 21 dias, Wellington, orando por mim. As irmãs. E eu não abria. Eu resisti. O diabo resistiu por mim, né? No último dia, na época era DVD, né? E você lembra do irmão Lázaro? Sim. O irmão Lázaro tem um testemunho muito, muito forte com libertação de droga, né? Ela colocou o DVD embaixo da porta. E falou bem assim: filho, já que você não quer abrir a porta, na hora que a gente sair, coloca uma música pra você escutar desse DVD aqui, desse rapaz. E eu falei: tá bom, eu vou ver se eu faço isso. E as mulheres saíram. Quando elas saíram, eu abri a porta e fui pra sala, porque nós tínhamos o DVD na sala. Eu fui, coloquei o DVD e fui lá na música 7. Falei: eu gosto 7. Porque o meu aniversário é dia 17/7. Ó, Eu sempre gosto, 17, 7 é um. Eu falei: vou pôr a música 7. E a música 7, em bagaços, o inimigo me deixou. Daí ele conta o testemunho. Ele começou a contar o testemunho na música. Valsa histórias. O hino é lindo. Quem conhecer, vá lá ver. Em bagaços, o inimigo me deixou, do Lázaro. E naquele momento, eu tive assim, como se diz, um despertar. Uma metanoia. Eu me ajoelhei e falei: Senhor. Por isso que eu falo que Deus não resiste em um coração quebrantado. Eu me ajoelhei em casa, assim, e falei: Senhor, eu não aguento mais essa vida. Eu preciso de ajuda. Cara, as mulheres apareceram do nada. Invadiram a sala. A mulher colocou a mão na minha cabeça, homem. Eu desmaiei. Eu vi um clarão assim, buf. Acordei depois de 10 minutos. Essas mulheres orando por mim. Orando. Orando e chorando. Orando e chorando, chorando, chorando. Mas chega. Deus me pegou de um jeito, irmão. Mas de um jeito que eu falei: eu não quero mais isso pra minha vida. Eu preciso mudar. Aí minha mãe falava assim: na hora que você tava usando droga, nós tava ali fora, chorando, e você nem via isso. Porque eu usava droga em casa. Eu usava lá no fundo da casa e minha mãe orando dentro de casa. Minha mãe falou: meu Deus, o que eu tô... E o meu irmão no meio falava assim: por que você não interna esse piá? Ele não vai ter mais direito. Não vai ter mais jeito com esse piá. Ele não tem mais jeito. Minha mãe falou: eu tenho, eu criei ele. Minha mãe sempre foi uma mulher muito de fé. Ela não desistiu. E meu irmão mais velho também não. E naquilo eu tive uma libertação. A minha primeira libertação, o primeiro encontro com Jesus. Eu comecei a conhecer a pessoa de Jesus. Só que na vida cristã não é assim, né, Wellington? Eu tive um despertar. Que nem você falou do encontro com Deus, com o Richard aqui. Encontro com Deus, nada é como uma ferramenta igual Legendários. É para despertar o homem
Despertar o primeiro amor na pessoa. Mas se você não manter essa chama acesa, não tiver em comunidade, não vai servir em nada. Vai passar um tempo, você vai esfriar e... Quer dizer... E isso, eu tive um despertar, comecei a ir pra igreja. Eu tenho um chamado evangelístico. Sempre fui uma pessoa muito intensa no falar. E comecei a ganhar pessoas pra Cristo. Com o meu testemunho de vida. Porque quem conhecia o Erlo, cara, como que esse cara saiu da droga? Olha, o cara começou a engordar de volta. Aquele assunto de jovens, né? Sim. E nisso, começou a ter uma célula na casa da minha tia. Em outro lugar. E eu comecei a ir na célula pra servir lá. Pra estar junto, né? E vai. E eu tenho uma prima que tem um móveis usado na região do Jardim Paulista ali. E ela abriu, tipo, uma lanchonetinha. A minha tia tem eu chamo de tia, mas é uma prima. Ela é mais velha que eu, daí a gente acaba chamando de tia. Uhum. É um jeito nosso carinhoso, né? Pra não chamar de prima, que é uma pessoa bem mais velha. Tem filho, tem uma filha da minha idade, outro que morreu, que era mais velho que eu. E ela abriu uma hamburgueria na esquininha ali, e eu tava na hamburgueria. Falei, vou lá fazer uma visita pra Luísa nessa hamburgueria. Na hora que eu cheguei lá, irmão, tinha 2 gay, eu falo assim porque não é por discriminar, porque são amigos meus, 2 homossexuais, o Leandro e o outro rapaz, eu não lembro, faz muito tempo. E eles eram amigo meu. Eu sempre tive uma amizade muito grande com eles. E o Leandro falou, daí, Erlo, qual que é? Vamos lá fumar um, não sei o que. Ela falou, não, irmão, tô de boa. Calma aí. Tá de boa? Eu falei, tô de boa, cara, eu parei com isso aí. Não pode. Eu falei, não parei, cara, tô de boa. Tô mudando minha vida, quero mudar minha vida. Ah, mas vamos lá em casa então, pelo menos. E Deus falou, você vai lá na casa deles. Quando eu cheguei na casa deles, adivinha quem tava lá? A minha mulher, que hoje é a Geice. Ah, tá. Agora que entra a cereja do bolo. Eu conhecia já a Geice, a minha esposa. Assim, de ouvir falar. Amigos em comuns. Mas não conversava muito com ela. Eu tinha uma amiga que eu namorei, eu namorava uma amiga dela, mas a gente não tinha contato. E quando eu cheguei lá, cara, eu olhei ela assim, e nossa, eu nunca tinha olhado pra ela daquela forma. Eu sei que naquele momento, naquele dia eu bebi. E eu fumei maconha. Depois de Ela convertido. tava... Ah, tá. Porque ela tava lá. Fumei a maconha ali, bebi, sabe, me senti mal. E acabei ficando com ela naquele dia. Fiquei com ela naquele dia. No outro dia eu falei, Senhor, o que eu fiz? Por que eu fui lá? Por que o Senhor me levou lá pra me usar droga? Por que eu fui fraco? Aquela coisa assim de culpa, né? Sentimento de culpa, né? Normal de um recém-convertido, né? Claro. Tava muito imaturo na fé. E minha esposa falou... A minha mãe falou, o que você vai fazer com essa menina? A menina vai lá, tá lá no meio daquele mantro. Não sei o que lá. Num beco lá. Morando num lugar daquele lá. O que você tá fazendo? Eu falei, mãe, eu sinto que... tem alguma coisa com aquela menina. E por incrível que pareça, naquela semana eu encontrava ela todo dia, Wellington. Todo dia! Combinado ou não combinado? Não combinado. E todo dia nós ficava. Começamos a criar uma raiz. Mas só o que acontece? Quando a gente começa a criar uma raiz, começa a ter uma intimidade, a gente começa a conhecer mais o íntimo da pessoa. O que eu vi? Ela tava usando cocaína. A Geise já era enfermeira no hospital, já tinha um trabalho. A mãe e o pai dela tinham acabado de se separar. Então ela tava assim, abalada, né? E eu orando por ela e falando, você vai ter que parar com isso. Ela se escondia de mim. Mas, então, aí você conseguiu... Você, vamos falar assim, teve esse deslize, essa queda de um dia lá, quando você conheceu ela. Sim. E depois que você voltou, que você se restabeleceu, você conseguiu se manter, então, vamos falar Não. assim. Não, aí você voltou. Não, então... eu voltei a fumar. Mas só fumar. A maconha. Como se fosse... Você tem... É que você isso não é... Isso é coisa que... Isso é legal, porque é só... Mano. Isso! Não tem nem o que falar. Mas era uma forma de eu estar ali. Entendeu? Mas eu fui entender depois como que Deus trabalhou na minha vida. Moral da história. Aí a gente vai ficando, vai começando a ficar mais íntimo, começa a se gostar. A Geise tinha uma carreira muito promissora de modelo, minha esposa. Ela foi chamada para ir para São Paulo, para ir para fora do país. Até então,
Um dia eu fui levar ela pra ter um cashinho ali num hotel em Curitiba. E eu tava gostando muito dela. E eu falei, cara, você vai ir pra São Paulo? Você tá sorteando? Não, eu vou ir pra São Paulo. Se for, eu vou embora. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou perder essa menina, cara. E eu amava. Assim, já tinha um amor muito grande por ela. Eu não sabia o que tinha. Mas Deus já tava trabalhando naquele momento. Eu sei que quando ela voltou de São Paulo, eu fiquei uma semana sem ver ela. Se eu estiver contando errado, amor, você me corrige, porque eu sou uma pessoa muito ruim de memória, assim, de detalhes. Ela voltou de São Paulo e eu comprei uma aliança. E cheguei na casa dela, assim, ela morava com o pai dela, assim, me ajoelhei e pedi ela em namoro. Em namoro. Em namoro. Formalizando com os pais, Formalizando né? com o pai dela, né? Porque o pai e a mãe eram separados. Ah, sim. Com o pai. E aquilo ela chorou. Nossa, a gente se amou ali, tudo, pá. Passou um mês e meio. Ela falou, amor, e agora o que eu faço? Eu vou ir. É uma oportunidade boa. Eu falei, tem que ver. Ela tava grávida. Nossa. Ela foi chamada, então, para o Ela trabalho. foi chamada trabalho pra fora do país e ela tava grávida. De mais ou menos um mês, 2 meses. E pasme. A gravidez da minha esposa era de risco, Lucas. Ela tava quase, como se diz... Como que fala quando o bebê tá querendo sair? É prematuro, né? Não é prematuro. É... Gravidez e risco. O bebê tá... Fica... Aborto. Ela podia ter um aborto. Aborto espontâneo, Espontâneo ali, né? por causa... Nós andávamos muito de moto. Nosso veículo era moto. E a mulher anda com a perna aberta. Então ela grávida ali e ficou empurrando e ela falou, ó, se você continuar nessa pegada aí, você perdeu o neném. E minha esposa fez uma escolha. Escolheu a família, a ter um filho. Naquele momento que a gente começou a ter um filho, a gente entendeu. Você tava com 20 Acho que tava com 22, 23 anos. novo, né? Novo, moleque. O que acontece? Daí vem a história, né? Não tinha onde morar. Aluguemos a nossa casinha de madeirinha. As pessoas ajudaram a gente assim, Nisso, qual que era a sua questão, o seu envolvimento com a igreja? nenhuma ainda. Eu só fui convertido, mas não frequentava igreja Sim. nenhuma. No momento que eu... E quando ela estava grávida, ela ainda usava as drogas? Ainda? Não. Ainda Desculpa. Vamos reformular. Depois que ela engravidou, minha esposa parou com tudo. Eu ainda continuei com a maconha. Ó, Sim, até ela ganhar o bebê. Antes um pouco de ganhar o bebê. Eu era motoboy e eu trabalhava numa cultura de motoboy que todo mundo usava. Por isso que eu falo que a pessoa, onde ela tá no lugar, ela é contaminada. Então, é mais fácil você se perder do que você ganhar a pessoa. Quando tem 5, 6 e você tá fraco na fé. eu ia falar isso. E não tinha, como se diz, um tutor, não tinha um mentor espiritual, não tinha ninguém. É a falta da igreja. A gente sabe muito bem que é a falta da igreja. Eu sei que ela descobriu. Eu tava escondendo dela e ela falou, ó. Fez assim um intimato. Foi lá na pizzaria. Falou, ó. Ou você larga isso, ou eu vou embora. Ali eu tive uma virada de chave. Falei, não. Parei. Daí eu comecei... Eu já ia na quadrangular, né? Sim, visitei. Mas daí eu comecei a me envolver. Eu comecei a me envolver na quadrangular. Fui pro encontro com Deus. Maravilhoso. Como que Deus trabalhou na minha vida. Servi no encontro com Deus. Ministrei no encontro com Deus. Virei diácono da igreja. Ajudei a liderar jovens. Aí daí começou o meu ministério. Sim, daí a gente começou a entender o que é trabalhar para Cristo. Tive decepções na igreja quadrangular. Tive raiva de pastor. Tive raiva da religião. Mas assim, eu entendo que foi um amadurecimento. Eu fui trabalhado, sim, com os anos, né? É o que a gente tem falado muito, você só conhece o fim, você só vai entender o porquê no final. E é verdade, irmão. E o propósito, e a gente, igual você fala aí, por que Deus permite algumas coisas, e é porque eu creio que todas as coisas são permissões. Coopera para aqueles que amam a Deus. Uma folha não cai se não for pela vontade dele. E aí, aonde que a gente fala? Agora, você frequentando a igreja, tinha um envolvimento, tinha uma influência maior externa. Então, aquela coisa também, né, que a gente fala, as más influências corrompem os bons costumes. É uma coisa... mas... Fato. O que eu faço? Nós temos que... Eu não sei se eu posso estar falando desse, porque dificilmente eu teria acesso, eu não tenho nem vocabulário
Uhum. para conversar com a galera que usa drogas, porque vai vir uma gíria, um negocinho, eu vou ficar deslocadão. Yeah. Só que você tem. Yeah. Agora, o outro lado é, eu poderia ir lá que não ia me fazer efeito, eu não ia ter vontade. Porém, você estando lá, você tem vontade. Agora, São gatilhos, né? são gatilhos. Aí eu fico pensando, Homero, você hoje, você já voltou nesses lugares? Voltei, Sabe? Depois que voltei. você Nossa, amadureceu. voltei. Tenho amigos, ainda que eu tento ganhar pra Cristo. Eu sei que eu vou ganhar, Porque agora a batalha é diferente. com certeza. Agora eu tenho um escudo, que nem Paulo fala sobre escudo, né? Em Gálatas, em Coríntios, sobre o escudo da armadura de Cristo. E eu aprendi muito com o decorrer do tempo. Eu fiz muita loucura, sabe? No começo do meu ministério. Nós tínhamos um grupo na nossa região chamado UPG, Unidos pela Graça. A gente achava que a gente sabe o que era? Exorcista. A gente queria ir na casa dos outros expulsar demônio. Então a gente ia pra expulsar demônio. Você estava na Assembleia. Eu era da quadrangular nessa época. Quadrangular. E a gente começou assim a expulsar demônio. O pastor falava, tem que fazer um lugar lá. Nós vamos, pastor. Porque eu não tinha como se diz, essa maturidade de entender muitas coisas sobre o mundo de libertação, como que deve fazer. A gente tinha a sede e a vontade de ir. A gente ia no monte todo dia, Wellington. Eu era um cara que eu jejuava 21 dias. Eu tinha uma vida de oração vou falar pra você, aquela vida de oração que eu tive no começo, eu quero voltar a ter. A intimidade com Deus que eu tinha, assim, de eu entrar, ou a minha esposa, o pessoal que tava lá, a gente entrava na casa da pessoa, Deus revelava onde que tava a macumba, onde que tava tal coisa. E a gente vê que Deus estava trabalhando, estava fazendo. Sim. Mesmo na nossa ignorância, porque a gente era ignorante, a gente, como se não estava preparado, Deus ainda usava. Nesse sentido que eu falo, Deus, ele não pega a pessoa que está preparada, ele capacita o que ele quer, os escolhidos. Sim, sim. Isso eu entendo. Mas eu entendo que também você não pode fazer coisas assim sem uma cobertura espiritual. Daí que começou a entrar, assim, a nossa discordância com a casa quadrangular. Falta de maturidade, né? É porque eu acredito que você, na sua ignorância, e na sua predisposição, e aí vinha a misericórdia e a graça de Deus. Perfeito. Porque as duas coisas se encaixam. Agora, a sua soberba não vai encaixar nunca com a... Não. Então, aquela coisa, eu sempre vou... Recentemente ficou muito marcado para mim isso. De certa forma, a minha soberba, no sentido de conhecimento, me fez esquecer a graça. A graça. Então, as duas coisas não se encaixam. Tem que ser um parâmetro, né? É. Tem uma balança. E aí é o que você fala. Deus capacita os chamados. Por quê? Porque aqueles capacitados já não escutam mais a voz de Deus. Isso é perigoso, né? Poxa, isso é... Eu fico pensando o seguinte, eu brinco muito aqui que eu falo que fiz 4 anos de faculdade, trabalhei na área de TI e hoje eu me tornei caminhoneiro. Você é caminhoneiro, né, Eu sou caminhoneiro. Ô, mano, cara, essa profissão é boa, cara. Mas aí é aquela coisa assim, eu me capacitei, Sim. mas eu não exerço. Vamos falar... E trazendo para o mundo religioso, espiritual, é isso. Você, às vezes, se capacita e não se predispõe. Ou você se predispõe e não se capacita. E o equilíbrio é o ideal. A balança, né? É. Então, aí você passando por todo esse estresse, nasce seu filho... É menino? O Lucas, o mais velho. O Lucas. Nasce o Lucas, você tem essa virada de chave. Quando ele nasce... Porque durante a gravidez você ainda ficou meio... Eu já tinha um costume de abençoar ele, assim, na barriga. Eu até usava. Mas porque você tinha um pouco de influência da igreja. Na verdade é porque eu sempre fui uma pessoa intensa, né? Mas vocês participavam? Só ia na igreja. Só ia. Mas eu sempre fui uma pessoa intensa.
se eu ir na igreja, O que você aprendia lá, você... eu sou muito espiritual. Você já reparou, né? Sim. E quem me conhece sabe. Eu sou muito espiritual. Eu não tenho essa de ser racional. E isso é uma coisa assim que eu acho que Deus me dá graça. E o que acontece? Quando o Lucas era Legal. pequeno, eu usava maconha. Mas mesmo eu usando a droga, eu evangelizava as pessoas. Falam, como assim? Deus pega os loucos para confundir os sábios. Você falava Aqueles assim, que não, são confundidos com os que não são. vem da natureza, então foi Deus que deu. Não, não é da natureza. Não, fala maconha. É, sim, sim. O que acontece? Deus estava me usando, porque Deus usa você Sim. da forma que você Não. tá. Ele fala, vem a mim os que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu não podia permanecer. Mas era a forma que eu tava falando do amor de Deus. Mas isso foi me queimando. Eu falei, cara, eu tô falando de Deus, mas eu ainda tô nesse vício. Eu tenho que parar com isso. Foi na hora que Deus... E a minha grandiosa esposa falou, não, ou você escolhe. Onde foi minha virada de chave, assim, pro meu ministério. Bacana. Só que eu vejo o quanto que Deus trabalhou na minha vida, porque as pessoas que eu alcancei aonde eu moro lá, outras pessoas não iam alcançar, que nem você falou. Isso. Porque eu era um cara da periferia, do gueto. Traficantes, pessoas me escutavam. Pô, cara, o que aconteceu com você, irmão? E o mais legal, não sei se você vivenciou isso, há um respeito diferente por você ser um evangélico? Você já percebeu isso, principalmente no tráfico ali? Isso. Ó, esse cara não mexe Não, com ele, não. Porque... no tráfico, isso eu posso te falar com certeza. Se o cara tem uma boca de fumo ali, a igreja ali, ó, cara, não mexe com a igreja, não. Vamos cuidar ali. Eles têm. O legal, traficante, né? cara, ele pode ser o que for. Cara, o cara não entendeu o evangelho. A gente tem que ter misericórdia, porque tem alguém que tem que pregar pra ele até que Sim. vira a chave. Mas, cara, ele sabe quem Deus é. Ele respeita. Ele respeita a grandiosidade de Deus. E isso é bonito. Isso é louvável. Periferia. Isso é louvável. Carioca, desculpe. Rio de Janeiro. Os pessoal não são unidos? Não tem ali na periferia, todo mundo se conhece? Cara, isso aí é respeito. É amor pelo próximo. Lógico, eu não concordo, porque o cara tá levando muitas pessoas a... né? Entra numa coisa assim muito complicada, né? Expande muito, né? Vai entender, igual a gente estava falando, existe uma origem, existe um contexto, existe a gente... E claro, hipocrisia. Sim. Eu tento... Cara, poxa, sei que eu costumo falar, eu sou um pecador cheio de falhas. Se quiser falar de mim, me chama, porque eu sei um monte de coisa que você às vezes não sabe, que eu posso piorar muito ainda. Franco, né? Tá certo. Mas a hipocrisia é um negócio que infelizmente a gente fala, você não deve fumar, né, usar drogas ou beber e tal. Eu concordo com tudo isso. Uhum. Mas existe uma origem. Existe. E essa origem, ela tem que ser entendida, porque você só vai combater o mal se você souber o que é o mal. Eu vou combater o mal. Eu fico imaginando assim, por exemplo, cara, você foi na maior inocência, tipo, o correto. O cara te chamou, vamos lá em casa. Pô, você sabe, ó, você correu um risco muito grande. Com certeza. Você tava com 2 homossexuais, tal, vou beber, tal. Não, ali foi, como se diz... A sorte sua que tinha uma mulher lá. É que eu falo pra você. É Deus... Cuidando. Não, é Deus mostrando o meu caminho. Porque, agora, você foi lá. Às vezes o cara vai... Isso acontece muito no meio evangélico, é o seguinte. Eu tô no meu primeiro amor, mas sou neófito. Não tem entendimento, não tem uma cobertura espiritual, igual você falou e tudo. E aí, mas eu preciso de buscar os meus amigos antigos. Paulo, quando teve um encontro com Cristo, eu entendo que Paulo teve uma conversão instantânea. Com certeza, né? Foi uma mudança de vida instantânea. E aí, ele poderia sair dali e com a mesma força que ele tinha de perseguição, ele poderia ter de evangelho. Verdade. Mas aí o que Deus, né, fala para ele? Cara, se isola. Você precisa de 3 dias para a ficha cair. Depois que a ficha caiu,
que aí a visão dele é restaurada, Uhum. agora se isola. Ele vai para uma comunidade longe, vai se preparar para o evangelho, e agora que você está pronto e que ele conseguiu provar que ele agora era um homem segundo o coração de Deus, que estava com um propósito de vida de evangelismo, de ensinar, Uhum. ele volta e aí até ele passa em Roma, ele passa em lugares que ele Verdade. passou matando, ele Uhum. passa ganhando vidas. E as pessoas ficaram espantadas, né? Com a Espantado. mudança, né? Porém, Verdade. ele estava preparado para aquilo. Tava. Porque talvez nesse momento que você foi lá, infelizmente você não estava pronto. Eu acho que assim, nesse caso, era o meu tempo de estar lá, porque Deus estava preparando a mulher aonde eu ia ter meus filhos, aonde eu ia criar meu ministério. Então, às vezes, a gente não entende a forma que Deus trabalha. Sim. Às vezes acha, pô, cara, mas por que eu fui lá e usei a tal da droga? Não, cara, às vezes a droga não era a questão. Era a questão que Deus queria que eu entrasse naquele lugar, porque era a pessoa que Deus escolheu pra mim. Com certeza. É isso que eu penso. Faz sentido. É. A gente poderia discutir isso a noite toda. É porque o que acontece? Deus, ele escreve... Porque Deus é Deus. Não, ele escreve... Como que é? Não, certos por linha tortas, né? Não. Eu não concordo com isso, desculpa. É. Igual eu falo, bom, que aí entra na... Porque É, Deus é Deus. é uma Deus linha... escreve certo na linha correta, porque Deus é Deus. Sim, Ele sim, só sim. não faz do jeito que a gente quer. É. Não, mentira, não é nem do jeito que a gente quer. Aham. É do jeito que politicamente correto deveria ser. Sim, sim. Porque entendi. a gente vira e fala, poxa, deveria ser assim, Deus. Ô, para, só. Deus é Deus, cara. Você Não, tá claro, falando... claro. Entendo você. Eu falo que isso é muito doido. E agora, eu entendo do que você falou, assim, tudo que aconteceu foi permissão de Deus Uhum. e Deus sabia que aquilo ali não te tomaria dele. Você é um escolhido. Correto. Porque, horas, se você me perguntar por que eu nunca usei drogas, eu não teria uma resposta lógica para dar. Lógico. Porque eu convivi com muita gente que usava drogas. Sim. Mas, no meu entendimento, talvez essa seria a minha perdição. A droga me tiraria da presença de Deus para sempre. Ah, E aí ele não permitiu que eu tocasse nisso, mesmo estando Caraca. no meio. Pode ser mesmo. Então nunca tive... Aí eu imagino assim, por exemplo, vamos fazer uma analogia. Uhum. O diabo chegou para Deus e falou, pode dar pornografia pro Hélito, pode dar Isso. dinheiro, pode dar... Tipo Jó. Aí na hora que o diabo falou, dá droga, aí Deus falou, não. Opa, não toca nele, não. Droga é o que eu sei que para ele é um fardo muito pesado e eu não vou dar um fardo que ele não consiga carregar. Pronto. Bem Simples colocado. assim. Pode ser. Agora, enfim, você teve essa mudança, essa chave. Sim. E aí você começou seu ministério na igreja. Uhum. E aí você fala que você veio para cá através de um chamado. Sim. Aí eu te pergunto o seguinte, você aqui tá há quantos anos? Cara, eu vou completar 3 anos agora. 3 anos. Uhum. Recente. Recente. Tudo muito recente. Recente. Então, tô fazendo os cálculos Sim, aqui. sim. E é interessante o seguinte, você não vale pegar com a cabeça de hoje, não. Sim. Vamos voltar a cabeça Isso. 30 dias atrás. Aham. Como você falava assim? Quem era você? Quem era o Aaron? Cara, Você é um bom pai? sou um ótimo pai, cara. Você é um bom marido? Sou um cara que prestativo, mas não tava sendo um bom marido. Mas você tinha essa consciência? Com certeza. Tá. O que mais? Você se considerava um homem? Um homem no sentido de homem? Agora entra o detalhe. O Legendários, pra mim, foi que eu tava deixando meu papel de sacerdote em casa. Eu tava deixando um cargo que era pra mim, pra minha esposa fazer. Eu tava sobrecarregando ela num papel que era meu. De chamar meus filhos pra orar. De ter essa postura.
apostólica na minha casa. A América me esfriou bastante nessa parte. O primeiro ano, então, nossa. Embora você é convicto de um chamado. Com certeza. Isso eu tenho... Você teve uma profecia, não foi isso ou não? Alguém que te direcionou? Há 9 anos atrás, eu era diácono da quadrangular e tinha um pastor nosso que tinha um irmão que era profeta. Eu acredito muito em profecia. Eu acredito muito. Acredito mesmo. Que Deus fala com pessoas e... Eu creio na profecia que há a confirmação do Espírito. Não. Sim, a profecia... Não é isso? Isso. Que você, na hora que você falou pra você falou. Isso mesmo. Eu não gosto... não vamos entrar nisso aí, que a gente vai ficar... Não, nós dois conhecemos. Nós vamos ter uma outra... não, cara, nossa conversa... certeza. Legal. Mas assim, eu tava em serviço. Eu tava ali, ele orando pelas pessoas, e a gente fica ali, né? Posição de guarda, né? E ele virou pra mim assim e falou... Mano, ele era meio assim da gíria, né? Eu vejo uma bala na tua cabeça. E sangue. Eu falei, o quê? Eu vejo bala, eu vou orar por você. Ele começou a orar por mim. Ele começou a orar, orou por mim. Eu vejo você morrendo, cara. Vamos orar, faz uma campanha. Se prepara, eu vejo você morrendo. Eu não entendi naquele momento. E depois ele fala assim, eu vejo você também saindo do país. Eu vejo você descer numa máquina, numa prancha. O cara não sabia que eu era operador, Wellington. Você já era operador lá? Eu sempre mexi com terraplanagem. Isso é de família já. Imagine. Aquilo me espantou. A minha esposa falou assim, meu Deus. Ele profetizou minha vida. Cara, você vai sair do país. Você vai trabalhar em tal coisa lá na América. E começou, né, a falar, a profetizar ali na vida. E eu recebo. Tudo bem. Saímos daquele dia ali, normal, né? Como o Senhor recebeu uma profecia. E assim, né, a gente fica assustado quando a pessoa profetiza uma coisa assim que você... Como que a pessoa sabe, né? Como que Deus falou com ele? Você fica assim, como assim, fala, uau, cara, Deus é lindo, né? Eu sou muito assim, eu fico admirado quando é uma coisa de Deus que você vê que foi entregado. E passou uma semana, eu tenho uns amigos meus, nós era da igreja ali, que a gente resolveu ir pra praia. E minha sogra tinha uma casa na praia lá. E saiu todo mundo, 3 famílias. Eu, meus 2 filhos, já o Eric tinha nascido, pequenininho, a Daiane e o Rodrigo, e o outro Rodrigo e a Kelly, que são irmãos nossos até hoje. Irmãos assim, em Cristo. E a gente desceu pra praia. Quando a gente chegou na praia, não tem aqueles parques que tem na beira da praia? E tava lá o parque, lá todo mundo lá, e a gente queria ir naquelas montanhas-russas de parque. E o cara brincou com nós, olhou pra mim assim, fica de boa, irmão, que hoje você não vai morrer, não. Eu falei, tá louco, mano? Tá tirando? Aquele meu jeitão assim. Não, tá louco? Não vou morrer nada, não. Não, eu tô brincando brinquedo aí. E entramos no brinquedo, se divertimos tudo ali. Quando acho que faltou uma meia hora pra meia-noite, a gente chegou na casa lá. Deixamos o carro, né? Todo mundo entrou pra dentro. Cada casal tinha 2 filhos. Então, aquela bagunça, né? Aquele auê, né? Todo mundo se acomodou, a gente começou a jogar Uno. Aquele joguinho Uno. E nisso, tá na janela. Bateu umas 3, 4 vezes. A gente não abriu, o cara quebrou a janela. Meteu a arma pra dentro. Assaltaram nós. 4 pessoas entraram pra dentro, colocaram todo mundo de refém. E ali começou o pânico. Ali começou o inferno. Eles ficaram com nós da meia-noite até as 5 horas da manhã em cativeiro. E adivinha quem que foi a primeira pessoa que o cara chegou? E começou a pedir dinheiro? Você pra estava mim. de frente. Eu tava na frente. Ele começou a pedir dinheiro, eu falei, eu não tenho dinheiro. Como você não tem dinheiro? Você vem pra praia, eu tenho só o cartão. Como que você não tem dinheiro? Eu falei, eu só tenho o cartão, cara. Na hora que eu fui apontar, se mostrar pra ele, ele me deu uma coronhada assim. 3 coronhadas, abaixa a cabeça aí. Agora você vai morrer porque você não tem dinheiro. E colocou a arma na minha cabeça, minha mãe, e o pessoal começou a orar. Vocês vão orar? Cadê o Deus de vocês agora? Cadê o Deus de vocês? Nisso ele começou a me abusar ali, ele falou, eu vou matar você. Eu falei, cara, não sei, não tem dinheiro. Na hora que eu falei, eu vou matar você de novo, ele tava muito drogado. Eu falei, Jesus, eu entrego minha vida em suas mãos. E o cara, tec, 3 vezes na minha cabeça. Ele deu 3 disparos. E não saiu uma bala. Ele olhou pra arma assim, ele viu que não saiu a bala, sabe o que ele fez? Ele desceu o coneado na minha cabeça, eu tenho um monte de ponto aqui. Ele decepou eu
na coronhada. E eu caí e desmaiei. E isso o pessoal falou assim que eu fiquei uns 15 minutos desmaiado. Com sangue caindo. E o pessoal falou, meu Deus do céu. E aí eles foram embora? Foram nada. Aí isso foi no começo. Ah, Foi no começo. Ele fez isso comigo, eu desmaiei, aquele sanguarado ali. E meu filho, o Eric, tava dormindo na cama do lado no quarto. E eu falei pro cara assim, cara, pelo amor de Deus, meu filho tá ali. Vá pra lá, cara. E abraça teu filho. Se ele pensar em acordar, eu mato vocês dois. Eu abracei o Eric e fiquei. Ali eu já não fui mais a vítima, né? Não fui mais a bola da vez. Daí começaram a espancar minha esposa, as mulheres. E daí tinha um que ficava andando assim, mulher e criança não. Mulher e criança não. Com uma arma na cama. E você via que o cara tava muito alterado. Moral da história, irmão. Passou toda aquela situação, passou... Quando foram 4h30, a gente viu que eles roubaram o que tinha que roubar, trancaram nós no banheiro e eles foram embora. Só ficou assim, o trauma. E o que me veio depois de tudo isso? a lembrança A bala na da cabeça. profecia lá. Depois eu fui testemunhei, liguei pro pastor e falei, ó, pastor, Deus falou através da tua boca na minha vida. Eu levei 3 tiros na cabeça e saiu uma bala. Ele caiu do joelho e falou, oh, Deus é louvado. Deus fala ainda. Eu sei que fala. Então, depois disso aí, Wellington, eu tive, assim, muita certeza do meu chamado evangelístico. Daí eu comecei a me dedicar. Comecei a ir para a casa de oração de Curitiba. Frequentei muito tempo a casa de oração. Comecei a entender a parte apostólica, a parte sobre os Pentateus, sobre Evangelho dos Fins dos Tempos. Cara, sabe como que é a casa de oração? Uhum. Fazer espontâneo, sala de oração. Eu comecei a buscar mais em Deus o meu chamado, buscar mais pessoas. Comecei a frequentar outras igrejas. Mas nesse meio tempo, eu saí da quadrangular. Porque algumas coisas que eu não gostei, não achei que... Quando você entende que o teu chamado ali já se acabou, que você sabe que Deus tem mais alguma coisa, a gente não entende. Eu acabei me desligando da quadrangular e ficando sem igreja por um tempo. Só com o PG, que era um grupo que a gente se formou, né? Através do PG foi formada uma igreja chamada Garage Church, que até hoje tem, lá em Campina Grande do Sul. A igreja lá de uns irmãos nossos lá. Que até então meu cunhado era pastor lá, que tá morando aqui. E nisso a gente vai, começa. Aí eu falei, Jesus, passou aqui uns meses, a gente tem que achar uma direção. A gente precisa achar uma igreja. Eu não sinto que eu tenho que ficar na garagem. Isso eu comecei no alcance. Aí comecei no alcance, comecei a me servir, aquela coisa arada e buscar. Já era do Subirá? Já. O Luciano que formou a igreja Eu sei que alcance. eles têm teve um momento lá que teve uma divisão. Teve, mas é sempre na boa, né? Sempre na... É isso, é porque acho que ela cresceu numa proporção. Sim, que tiveram que precisar de fazer isso. outro prédio. Daí o que acontece? Eu comecei a gostar do Luciano, a forma de pregação, a forma do evangelho, porque quando eu cheguei na Alcance, Ele é muito bom. Né? o pastor, ele foi na minha casa, o Márcio Lago. Ele falou, daí, como que tá a vida sexual de você, cara? E tua mulher, vocês estão bem? Cara, o cara intimou. O pastor queria saber da nossa vida intimida. Você quer servir na minha igreja? Não é bem assim, não. Você vai ter que ficar aqui um bom tempo pra mim ver. Cara, esse cuidado, velho. Eu falei, uau. E a gente começou a fazer veredas. Começou a fazer um monte de coisa ali pra poder servir. A gente viu, opa, é aqui mesmo que a gente vai ficar. Sério, né, é sério. E a gente caiu de cabeça. Nisso que a gente caiu de cabeça, irmão, Deus começou a queimar nosso coração. Minha esposa tem um chamado, assim, muito forte na parte de revelação, sabe? E minha esposa sonha muito. E a gente começou a sonhar, nós temos que ir embora. Deus tá chamando a gente para ir embora para os Estados Unidos. Isso começou a queimar nosso coração. E meu cunhado também, é um mestre da palavra. Até então, eu te indico ele para vir aqui também, que ele é um cara muito bom de falar sobre a palavra de Deus. É bem legal ele. É o Cili, ele é pastor ali da quadrangular de Nurk. E então, daí, a gente começou com esse chamado e orar, porque a gente sempre orou muito, cara. Eu nunca fiz nada, Wellington, na minha vida. Isso eu posso afirmar que sem uma direção de Deus. Nada. Se eu vou me mover, eu quero que Deus apague a folha, acenda a folha. Eu sou muito, tenho que ter certeza. E Deus foi entregando. Através da vozinha da minha esposa, que tem uma igrejinha lá, daquelas beatinhas, entregando uma profecia, entregando aqui e falando tal coisa. E Deus mostrando, se for Deus para ser, então que seja assim. E Deus fala, não, é assim.
Até na passagem que a gente foi comprar. Nos mínimos detalhes. E a gente veio. Toda essa cambada para os Estados Unidos. Que veio a minha família e veio a família do meu cunhado. E aí, como que você chegou aqui na igreja? Aí entra uma história legal. Oh, Deus tá te usando, velho. Essa história é muito legal. Daí, chegamos aqui. Qual igreja que vamos servir? Começa de novo a oração. Deus, precisamos achar uma casa, precisamos servir ao Senhor. Como a gente vai servir? E a gente não conhecia nada aqui. A gente veio na Canaã, não era presbiteriana naquela hora. No outro podcast, a gente falou presbiteriana, não, é Canaã, a igreja de manhã da Home Church. Eu que assoprei errado pro Elito e pro Carioca. E daí a gente foi na Canaã de manhã ali e a gente achou, legal aqui tudo assim. Ah, mas tem igreja à noite aqui também. Eu falei, vamos vir à noite também. Adivinha quem que tava à noite ali? O Luciano Subirá. Ó. Cristocêntrico isso, não é? Poxa, bacana. E o Luciano Subirá você tinha tava esse no... relacionamento com ele lá já? Conheci. Tá. Assim, sabe? Troquei ideia, ele sabia do ministério, né? Chegamos lá, ele começou a pregar, e o Marcelo ali, o Luciano é meu amigo. Eu falei, cara, amigo do cara, que legal, o Luciano. Acabou o culto, tá tudo aquela coisa arada ali. Eu fui falar com o Luciano, falei, Luciano, eu saí lá de tal, da igreja de 4 Bases, tô aqui nos Estados Unidos, qual igreja você me aconselha? Ele falou, tá aqui o pastor Marcelo. Nos apresentou, aí comecemos a frequentar a Home Church. Oh, que bacana. Só que a gente, o nosso tempo de igreja ali, eu e a Geise, a gente sempre... O nosso trabalho, cara, eu não sei se as pessoas vão entender, eu sei que tem pessoas que foram chamadas para servir na casa. Sim. E a gente já é meio que atrás da cortina. Bah. Entendeu? Quem conhece aqui a célula que a gente vai com o Isaú lá, eu entendo que o meu chamado da minha esposa é despertar pessoas. Até então tem muitas pessoas que foram pro Legendário e foram despertadas através de nossas vidas, assim. Que a gente confrontou as pessoas assim, não, vocês têm que amar mais a Deus. O importante, cara, no corpo é você identificar qual parte você é. É. E tá dentro do corpo. É isso mesmo. Não existe uma parte mais importante que a outra. É. Porque qualquer parte que se machuca, o corpo todo dói. Com certeza. Às vezes você tá, igual fala, é muito engraçado, você tem um problema no dente, seu ouvido inflama. Você começa a ter outras reações, cabeça dói. Eu tenho um dedo lá no dedinho, tem um dor na cabeça também. O corpo está unido. Isso. Aonde tiver... Agora, a gente precisa de ter gente para trabalhar em todos os lugares. Todos os lugares, isso mesmo. E aí eu te pergunto o seguinte, baseado em toda a sua história, cara, poxa, querendo ou não, você já vem você já vem pra cá com uma maturidade. Bastante, mano. Né? Bastante. Já vem com uma maturidade. Tenho muito que aprender ainda. E aí vem uns doidão e fala assim, tem uns caras aí fazendo legendários. Ah, cara. Aí eu sou que nem você, irmão. Nós batemos muito nisso. Criticou? Não, eu falei, eu vou. Mas eu vou... Qual que é o sentido? Pra pegar... Eu quero ver Deus nisso aí. Pra mim isso é modinha. Porque subir a montanha, eu subia todo dia orar. Eu sei o que é subir a montanha e orar. Quero ver qual que é isso aí. Por que tem que usar laranja? Por que isso? Por que aquilo? Muitas dúvidas, né, no coração. E meio assim... Só que uma coisa assim que eu vou falar pra você. Eu tive muitas dúvidas, mas eu vi mudanças em pessoas, né? Antes. Isso. E isso, a minha dúvida já cessou. Porque eu sou uma pessoa assim que eu tenho dúvidas e critico. Mas quando eu vejo que tem Deus no meio, eu peço perdão. Falo, Senhor, perdão. Aí eu vi uma coisa aqui que... Normal. O problema é... Eu não carrego... Eu de coração mesmo, eu não carrego culpa nenhuma de ser crítico. Então é dois. Eu não carrego culpa, não. Também não. A minha culpa, muitas das vezes, é porque existem várias formas de você ser crítico, cara. Existe o crítico que tá ali com o intuito de depreciar algo. Depreciar, isso mesmo. Existe o crítico que tá com o intuito, com a vontade de melhorar a situação, né? Ou então, é igual eu falo, por mais que talvez eu criticava muito no sentido de queria só ver a forma que eu achava correto. Eu entendi. Então, a Bíblia ela é clara em muitas coisas e às vezes a gente leva
tão ao pé da letra que não conseguem enxergar que o espírito ele é muito maior do que como que eu posso dizer? Deus faz sem necessidade de cumprir a regra contextual. Com certeza. Né? Então, às vezes a gente fala assim, vamos pegar um exemplo clássico. Poxa, eu não preciso subir a montanha para encontrar com Cristo. É mais ou menos, eu tive uma dessas, eu usei já essa frase também. E não precisa mesmo. Não, nem a pau. Só que você está encontrando hoje. Você está encontrando com Cristo do seu jeito? É verdade. Não. Então suba a montanha. Porque, cara, é muito simples o evangelho. Wellington, uma coisa que eu vi na montanha, assim, que me destravou várias chaves, é que pessoas que se formaram casais imaturas no casamento. Às vezes o cara era um bom pai, só que ele é imaturo e não teve outro pai, que nem eu não tive, pra formar um caráter de homem, de sacerdote. Às vezes o cara era um cara que ia pra igreja, servia, tudo ok, mas ativou um modo ali de sobrevivência, de caça, que ele falou, opa, tem que tomar uma posição. Porque muitas das mulheres, mesmo pode ver na nossa igreja, tomaram a posição de oração, de buscar pelo homem, cara. Cara, isso é vergonhoso pra nós que somos homens. Esse papel é nosso, nossa liderança. É vergonhoso É complicado, né? É porque, cara, desculpa, passa a ser pra mim até natural a gente ter dado essa abertura no sentido de achar que o nosso dever é só a caça. É, isso mesmo, não é mesmo, né? E muito tempo, cara, eu vivi isso, acho que a minha vida toda. Uau. Vivi isso a minha vida toda. Desde quando eu me torno, me sinto até um pouco responsável pela minha casa, né, pela ausência do meu pai e tudo, eu só entendi que para resolver os problemas bastava eu trabalhar, trazer o dinheiro e os problemas estariam resolvidos. Entendi. Então eu cresci com essa cultura. Tem que prover, sou o provedor. Prover. Como se a prover fosse a chave. É muitos que fazem isso. Né? E aí é onde que eu falo que hoje eu consigo enxergar e é o que a gente fala. Você só enxerga o todo no final do processo. No final do processo. Então, hoje eu consigo enxergar que, muitas das vezes, por uma cultura que eu carregava errada, você chega num momento da sua vida que você fala assim, nem isso resolve. E aí, cara, eu tô fazendo um monte de coisa que eu acho que é o que eu precisava de fazer e não resolve, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada. Sim. E quando você fala, não vou fazer nada, cara, é muito louco. Eu fico viajando, porque eu gosto de analogia, que eu acho que Jesus era muito assim também, né? Vou tentar te explicar assim. Existe um leão e uma leoa. Toma uma parábola. Existe um leão e uma leoa. O leão saiu para buscar comida. O que a leoa faz? Protege os filhotes. E se o leão morrer lá? Cara, ela vai buscar comida. Porque a solução para os filhotes é a comida. Então, se não houver o leão, a leoa vai fazer o papel dele. O que ela garante, o que a leoa garante é que os filhotes não morram. Isso não mesmo. passem fome, não passem necessidade. Então, na falta do leão, ela vai fazer o papel dele. E o leão, ela é tão espertão que na hora que ele percebe que a leoa está fazendo o papel dele, ele dorme. Cara, sabe onde que eu vi isso? Olha pra você ver que viagem. Sabe onde que eu vi isso agora, recente? No desenho do Mufasa. No filme, né? Mufasa. Tem esse filme novo mesmo, né? Cara, que loucura. E é exatamente isso. O leão de uma das tribos... leão que caça, né? Ele teria que estar caçando... E aí o Mufasa, ele é rejeitado, ele tem que andar com as leoas. E aí o filho dele, o outro leãozinho que participa lá, fala com o pai, vamos caçar e vamos fazer alguma coisa. Ele fala, não, é papel teu. Não, ele fala, cheguei nessa posição aqui agora, o meu papel é dormir. Elas vão fazer isso.
olha como que influencia. Mas o leão em si, ele não caça na natureza. É a leoa. Ah, é? Eu não Incrível que sabia. pareça, é verdade. Então A le- o papel dele mesmo era dormir. Era dormir, mas o que acontece? O filho o Mufasa, ele aprendeu a caçar, ele se superou. Ele se supera, É por isso que ele virou rei. É legal essa história, né? Pô, bacana. Bate bem, né? Muito legal. Uhum. E aí eu falo, você vai pro Legendários com o intuito, então, só de entender o que tava acontecendo. Eu sou uma pessoa assim. Você achava que pra você tava bem. Não tava bem. Não tava. Não tava porque eu sou uma pessoa assim que. Cara, que nem eu falei pra você. Desde que eu me converti, quando eu me entreguei pra Jesus e comecei o meu ministério, eu fui uma pessoa muito intensa. Jejum, oração, buscando em Deus, confirmação, através da palavra e falar com Deus e buscar na palavra. E aqui, quando eu cheguei aqui, eu adormeci. O primeiro ano foi muito difícil, cara. Pra mim foi muito difícil. Largar o que eu fazia, a minha esposa com a profissão que ela tinha, a profissão que eu tinha. É aquela disputa, o que eu tô fazendo nesse lugar? É. Questionar Deus, chorar. Ai, foi um ano bem tenebroso. Daí o que acontece? E a gente começamos a buscar em Deus. Não, a gente precisa despertar. Precisa despertar. Por isso que eu falo, como que é, isso eu vou deixar um recado pra vocês. Todo mundo tem que ter alguém que fale na vida. Você precisa ter uma pessoa, um líder espiritual na sua vida. Um pastor, alguém que seja um mestre, que possa te aconselhar. Isso é bíblico. O homem precisa de outro homem para falar. Tem que ter momento de mesa. Isso aqui é um podcast, não é? Mas o que nós estamos tendo aqui? Momento de mesa. A gente precisa disso. O homem precisa disso. E o que acontece? Que nem vocês estavam conversando com o Carioca aqui. A gente acabou deixando de lado e se acomodando. E guardando para nós. Isso é o pior erro do homem. E aí, quando você foi pro Legendário, você buscou isso? Eu busquei no Legendário a me reencontrar como sacerdote na minha casa, a tomar a liderança de volta. Você tinha essa ideia? Tinha essa ideia. Eu falei, preciso mudar com a minha família. Preciso mostrar pro meu filho quem eu sou de verdade. Não quem eu era no Brasil, mas quem eu sou agora. E ser melhor pai, melhor homem. Entender a parte de servir, entender o Legendários, qual que é essa ferramenta que Deus está querendo usar. Se era igual encontro com Deus ou não era. Eu tinha muitas coisas que eu queria descobrir. Quando eu cheguei lá, a gente segurou aquela mochila pra cima, eu já comecei, meu Deus, o que é isso? Os caras vão fazendo eu fazer força aqui? É cavalo agora? Eu sou muito, assim, cético nessas partes, assim, por que força? Mas na hora que eu levantei a mochila, foi, isso aqui é a tua família. Eu falei, toma. Aqui é a tua família, segura. Você consegue segurar por quanto tempo? Ali Deus começou. Falei, ai, meu Deus, você não vai fazer isso comigo, né, Jesus? Daí eu comecei a entrar. Eu falei pro você, eu sou espiritual. No primeiro momento, o cético já sumiu. Levanta a mochila que essa aqui é a tua família. Pra mim já bastou ali. Já vi que Deus ia trabalhar comigo. Quando a gente entrou no ônibus, eu não posso falar, né? O que aconteceu, eu só vi pessoas intercedendo por nós. Deus, mostra pra eles. Mostra pra eles. Eu escutava lá, mostra pra eles. E os caras orando lá. Eu falei, uau. Aqui, além de tudo, tem um mover profético e tem uma intercessão. Eu falei, caraca, velho. Isso aqui é forte. Aí eu comecei a me entregar, irmão. Daí eu comecei a entrar no espírito. Daí a pessoa que murmurava do meu lado falou, irmão, presta atenção, cara. Você veio aqui, Deus quer trabalhar com você. Olha o que Deus tá fazendo. Desde o início, então, você tomou essa postura? Eu tomei essa postura porque eu entendia qual que era o meu papel. E ela prevaleceu... Aí... Vai, continua. Pode... Não, eu quero saber até quando, cara. Então, escuta aí. A gente passou as situações que... Quando a gente chegou no bote... Isso eu posso falar, né? Que foi tirado foto. Teve aquele testemunho. O primeiro testemunho. Eu tava firme. Até ali. Tava com dor, tudo sim, mas não reclamando. E sempre ajudando as pessoas que estavam mais fracas. Animando, né? Sendo aquele suporte. Você era... O líder... Não era, não. Só tava no... Só aquela coisa, sempre atrás do holoforte. E ali animando a galera, pá. Teve testemunho, um rapaz legendário, assim, foi lá pra frente e falou, gente, eu tô com uma enxaqueca aqui que eu não tô aguentando. E Deus me curou. Naquele momento que o cara falou de enxaqueca, Deus falou, ele tava intercedendo por alguém.
Por isso que a enxaqueca estava com ele. Eu falei, então eu vou começar a interceder também. Eu comecei a interceder pelo rapaz que estava do lado da nossa família. Coração parecia uma pedra. Eu fui querer falar de Jesus pra ele e falou, cara, não fale comigo. Eu não tô aceitando, isso aqui não é de Deus. Falei, você não tá deixando Deus trabalhar, não fala comigo. O que eu fiz? Me recuei. Respeitou, né? Respeitei. Mas eu comecei, Jesus, em nome de Jesus, quebra essa barreira. Comecei a interceder. O que você acha que aconteceu? Me veio uma enxaqueca que, do nada, homem de Deus, do nada. Eles acabaram o testemunho, a gente foi pra entrar no bote, eu falei com o Racuna, eu tô morrendo de dor de cabeça. E tô com ânsia de vômito. A dor é tão forte que começou a me dar ânsia. Eles me deram todo tipo de remédio, irmão Elton. Todo tipo de remédio. Eu tomei tudo que você imaginar. Tudo que eles tinham. E não passava. Eu entrei no bote. E adivinha onde que eu tava no bote? Na frente, né? Na direção. Olha, Sinto espiritual nisso. E o líder falava assim, ó, você é a direção do bote aí, cara. E eu não tô passando bem, você é a direção do bote. E o bote ia pro lado, você é a direção do bote. Aí ele começou uma briga. Falei, ô Deus, mas o que é isso? O cara tá vendo que eu não tô bem? Comecei a questionar. E vai questionar. E você sabe que demora, né? né? Uma hora ele questionando. Eu falei, Senhor, por quê? Só fiz essa pergunta. Deus falou assim, porque você não tá fazendo o que eu chamei você pra fazer aqui nesse lugar. Naquele momento, eu comecei a falar pras pessoas. Tinha 4 pessoas no bote. Falei, irmão, você precisa disso aqui, ó. Ó, irmão, você precisa daquilo ali. É porque eu sou uma pessoa de avaliar as pessoas também. Se eu conviver com você 1 dia ou 2 dias, eu consigo falar na tua vida. Não te criticar, Sim. mas falar pontos que você precisa melhorar. Comecei a falar pro Daniel que tava, pro Renato, pro Kleber. Ó, vocês têm que fazer isso, abre o coração. Ó, Kleber, você tem esse dom, sabe? Quando eu cheguei na prainha, eu tinha falado de Deus e os caras estavam assim pra mim. O que aconteceu, cara? Você tava mal aí, há poucos minutos você tá bom. Falei, ainda não, mas eu vou tá. E começou a passar a enxaqueca. Eu entrei na prainha, comecei a andar assim, tinha um rapaz caído no chão. E tava com o quê? Enxaqueca. Muito forte. E o Célio tava orando por ele. Eu falei, Célio, eu vou orar também por ele. Não, eu orei. Na hora que eu coloquei a mão assim no coração dele, eu comecei a orar, Deus falou, agora você vai ser curado. Na hora que você tirar a mão, eu vou te curar. Na hora que eu tirei a mão, irmão, na hora. Passou tudo pra ele. Não, o cara foi curado. Tô O cara foi curado, eu fui curado, que eu caí de joelho e comecei a agradecer a Deus. Nossa. E nisso veio um irmão, Felipe, que tava no nosso grupo e falou bem assim, Deus me falou que ele também tem esse chamado. Ele falou, Deus tinha me falado que você precisava ir lá orar. Se você não fosse, eu ia falar pra você ir. E a gente começou ali a chorar os dois. Poxa. E daí tava tendo batismo ali. Eu vi o irmão sendo batizado e eu falei, Deus, eu vou entrar naquela água. Eu quero reafirmar o meu chamado. Que a partir de hoje eu não vou me calar mais. Que eu vou começar a servir a ti e vou entrar profundo nesse negócio dos legendários. Porque eu vi que essa ferramenta que o senhor está usando aqui está despertando muitas pessoas. E o que eu fiquei fazendo? Eu tirei minha roupa assim, as pessoas que iam saindo, eu falei, irmão, você aceitou Jesus ou está se rebatizando? Não, eu aceitei Jesus pela primeira vez. Eu abraçava o cara e começava a chorar. Eu aceitei Jesus pela primeira vez. 20 pessoas que eu contei que eu abracei e aceitaram Jesus pela primeira vez, Wellington. É. Você está entendendo isso? O que aconteceu naquele True State? Aquilo impactou a minha vida, irmão. Eu, como um bom evangelista, eu tava assim, uau, que é isso? Que arma é essa que Deus está nos dando, cara? Eu preciso servir nesse lugar. Até então, todo mundo sabe que eu vou ficar mais por causa disso. Que eu preciso servir aqui. Eu tenho esse chamado de servir aqui. Eu não sei como vai ser o dia da manhã, mas eu vou servir aqui. Bacana. Eu vi o Wesley servindo. Eu vi o pastor Marcelo, conheci o pastor Marcelo, o homem que serve. Então eu vi 2 pessoas que estavam perto de nós ali, que eu conhecia, como eles estavam servindo. Como esse Legendários ensinou eles a servir. A tirar o tempo deles para algumas coisas, para se dedicar a pessoas. Eu tenho uma coisa para mim, o primeiro mandamento tem que estar em primeiro lugar. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai amar ao teu próximo como você mesmo. É. Isso para mim, é os 2 mandamentos que eu sigo. Olha aqui, ó, que tá no meu braço. Ame. Se você não amar
o teu próximo, se a dor tua não dói em mim, que cristão que eu sou? Eu sou muito intenso. Se eu vejo que você tá sofrendo, eu vou sofrer com você. Eu tenho esse jeito. Não adianta me tirar. Se eu vejo que o Richard não tá bem, eu vou querer saber por que ele não tá bem. E eu vou querer fazer o que eu puder pra ajudar. E isso o Legendários me despertou. A união, né? A unidade A ali unidade. da parte da galera é muito forte. E aí você, quando volta de lá, você já percebe essa diferença? Já percebe as mudanças? Percebo, cara. Percebo porque uma coisa que me pegou muito, quando nós chegamos lá uma situação também que isso foi reveladora, assim. A gente viu umas águias lá, né? Daí o cara contou sobre a águia, É. sobre o espinho, que ela coloca espinhos no ninho, daí ela não vai se aconchegando, o bebê tem que saltar fora, que tá na hora dele voar. Então Deus me falou através disso aí. Tá na hora de eu saltar, de voar. E eu fiquei refletindo aquela hora que acabou a energia lá, que ficou por causa do bombeiro, que enrolou a gente lá. Eu olhei pro céu, tinha uma águia voando em cima da igreja, mano. Ó, E eu pensei, será que só eu que viu? A minha esposa viu, mais um monte de pessoas viu. E eu sou uma pessoa assim que eu falo assim, cara, se não é Deus isso... porque não porque vamos entender que uma coisa a gente vê lá onde que a gente tá. Aham. Aí é o habitat. Isso. Agora outra coisa é ver ali na igreja, que E é não, um lugar totalmente pergunte pras pessoas que viram. bacana. Cara, foi muito assim que a gente fala, cara, Deus trabalhou na vida da gente, ó. Como se o Espírito Santo vem nos acompanhando, assim. Sabe, eu sou um cara, assim, muito apaixonado por Cristo, velho. Ó, isso Eu sou muito apaixonado por Deus. isso é importante. Por A Jesus. gente não deixar esse fogo, né, Não pode, né? apagar e tentar sempre... Porque só vai ser possível fazer isso se tiver todo mundo junto. Isso. E toda vez que... Porque É brasa, né? é o que a gente entendeu lá, né, cara? Ninguém fica para trás, é um com o outro e vai acontecer, claro que vai acontecer. Uhum. De um momento você tá fraco, um momento eu tô Com fraco. certeza, velho. Sempre vai ter alguém precisando de outro. E só é possível se tiver todo mundo junto. E homens E juntos, a gente cara, lembrar, igual eu falo, você tá aqui hoje, participa de um grupo. Aí alguém faltou, cara, pode ter sido a primeira vez. Procura essa pessoa. É porque se você não procurar na primeira vez, a segunda vai ser mais difícil. Se ela tá magoada, ela tá esperando... Porque parece que é fraqueza, mas não é não. Isso é do ser humano. Claro. Às vezes a gente se comporta como criança e fala assim, deixa eu fazer um dengue aqui, ver se alguém cuida de mim. Normal, cara. Não é? Normal. E normal. aí eu falo que eu cheguei nesse entendimento recentemente, que é assim, a minha crítica, a minha briga não era com os outros, não. É com você mesmo. Era comigo. Uau. Era eu. Isso mesmo. Era a forma que eu tinha de pedir socorro. E que às vezes eu não fui homem suficiente para levantar a mão e falar, cara, eu preciso de socorro. Orgulho, né? Ego sendo quebrado, né? Tem muita coisa envolvida. Sim, claro. Que pode ser o ego, mas eu não quero usar como defesa somente, mas eu digo assim, às vezes as decepções, às vezes... Curas. Às vezes ser tratadas, né? Às vezes você falar assim, eu já tentei, é uma ignorância danada falar assim, cara, eu já tentei com outra pessoa, ela me decepcionou, para que eu vou tentar com você? Você vai me decepcionar do mesmo jeito. E às vezes eu tô falando assim, cara, todo mundo é igual. E não é. Não é, irmão. Não é. E Uau, nem o chamado de que todo legal, mundo é cara, igual. que legal. Né? Você abrir os olhos para isso. Hein? Então hoje é muito... A gente está atento, né? A gente tem que estar atento entre nós, primeiro, e a gente tem que estar aberto para, se um momento fraquejar, ter alguém do lado, né? Para falar, me ajuda. Me ajuda. Eu acho que você entrou num ponto. É aquilo que eu falei para você.
a gente precisa ter alguém falando na nossa vida. Sim. Tem que achar um irmão que você tem que... lógico, Pra sempre... guardar suas costas. É, isso mesmo. Mas um irmão que tenha sabedoria e esteja em espírito, né? É assim que eu falo, uma pessoa que tem uma bagagem espiritual para poder te dar bons conselhos, né? Sim, sim. E trocar conversas, entendeu? Porque também você não pode chegar para qualquer um e abrir tua vida. Não, claro. Tem que ter uma pessoa... Eu falo assim, tem que ser uma pessoa bem madura. É, Porque a tua vida você não pode abrir para qualquer um. é. E eu acho que o legendário nessa parte, assim... Agora, falando... Isso é a vida na vida. É a pessoa... Você tem um conselho, um líder que fale na tua vida. Agora, essa parte que tem do RPM, eu acho isso muito bom. Pra Porque manter, né? Pra manter a chama. Porque o que o legendário fala? Que o legendário vive de testemunho. Eles falaram várias vezes. Porque, cara, todo mundo tem um testemunho. Que nem o Richard tá falando que você encontrou o cara lá no lugar lá e começou a trocar uma ideia. O que você vai querer ouvir dele? Que O testemunho, qual que é a vida dele. É. E eu vou querer falar o meu. O cara fala, uau, caralho. Não, o mais legal a tecnologia nos permite hoje, eu acho que a ideia desse projeto é o seguinte: em algum momento que você estiver longe, às vezes, fisicamente, das pessoas que você gosta, tudo, talvez ela já tenha passado por aqui, você vai lá e clica no vídeo dela e assiste ela falando. Uau, cara. Isso às vezes top, me motiva porque vai motivar muito. vai acontecer demais. Às vezes, eu vejo, já aconteceu aqui várias vezes, e eu sei que vai acontecer demais, que é assim, cara, eu era assim, eu não sabia a solução. Esse cara, você já me deu um caminho, né? Porque você tem duas formas de aprender na vida. Uma é você indo lá, passando por tudo, e seja bom ou ruim, você vai aprender. Uma hora você vai chegar na conclusão. A outra é você escutar alguém que passou, que às vezes foi pro caminho errado, passou tudo que precisava, encontrou o caminho certo, e agora você já pode ir só no caminho certo. Porque pra que você vai passar? É bom, né? Você ter uma pessoa que já passou pra poder te tirar esse peso. Claro. E o testemunho serve pra isso. Com certeza, mano. Com certeza. Poxa, toda vez que alguém fala alguma coisa, você fala... Porque eu não preciso de escutar de ninguém falar que droga é ruim. Isso aí, todo mundo tá careca de saber. Com certeza. Agora, saber o porquê, o entender, a fraqueza que te fez chegar naquele ponto e cair nessa situação, me permite quando eu estiver me enfraquecendo e pensando nessas coisas, eu já sei o sintoma. Opa, peraí, eu preciso de ajuda. Gente, me ajuda. Me ajuda. Então é essa que eu sinto que... E para mim foi um renovo muito grande. Outro dia eu comentei isso, que eu fico muito feliz pelo cuidado que Deus teve na minha vida, de me colocar numa igreja que teve tá passando por como posso dizer, esse avivamento. Esse avivamento, né? E eu participar disso. Eu também. Né? Isso eu tô achando grandioso. Poxa, que maravilha. Somos privilegiados. Com certeza. Porque existem, com certeza, no mundo, né? Não vamos apontar aqui para ninguém, mas no mundo existe vários lugares que precisa desse avivamento. Com certeza. Vai chegar a hora deles, porque a misericórdia de Deus, ela abrange para todo mundo. Sim. Porém, é aquela coisa, graças a Deus, pra gente já chegou. E isso é bom, vivenciar isso. Estamos vivos. Eu me sinto igual eu falo. Eu, como um bom crente reborn, e hoje eu me falo, hoje eu tenho vida. Sim. Eu peguei isso porque eu fico vendo assim os memes, né, na internet. A gente vê muito isso, né, cara? Né? Nossa. Aí eu falo, cara, mas eu era exatamente esse boneco paradão aí. Esse boneco reborn é um sarro, né? Misericórdia. E a gente vive essa realidade, às vezes, perto da gente e ignora, às vezes. Pois é. Hoje o nosso papel é não ignorar mais. Sim. Hoje o nosso papel a gente brinca, você estava falando lá em cima, lá, quando você viu minha menina, que agora você sabe quem é ela, porque você senta todo domingo no mesmo lugar.
e todo mundo tá no mesmo lugar, na mesma rotina. Isso é engraçado. É A impressionante. ponto de, às vezes, se alguém sentar no seu lugar, você Só, fala, ô, cara, poxa, calma você aí. tá no meu lugar, né? Isso é uma discussão, hein? Não é? Porra, cara, o cara vai mudar aqui é meu lugar. E aí, só que agora, você tem uma obrigação Sim. de ver todo mundo que está aí na sua volta, e o Uhum. dia que essas pessoas falharem, você tem que ir atrás. Boa, E as boa. pessoas que estão também na sua frente, atrás, tudo, no dia que você falhar, elas vão atrás. É o corpo se preocupando com ele mesmo. Isso entra um ponto, assim, que na célula a gente falava muito, assim, sobre a igreja, ela tem que ir para ganhar pessoas que não conhecem a Cristo. Senão ela vai ser uma reunião É. de pessoas que já conhecem a Cristo. É. Nós tem que fazer a diferença. Tem que, é. Tem que ter, por isso que eu falo que tem que ter um movimento evangelístico. Para ganhar pessoas que já não conhecem Cristo, não pessoas que já são cristãos. É isso que falta muito pra gente. Por isso que eu oro-se muito que acelere a home church pro pastor terminar aquela igreja. Porque através daquela igreja ali muitas pessoas vão... Se aquela igreja tivesse terminada hoje, Oh, hoje my God. ela estaria... Eu acredito que hoje ela vai acontecer... Oh, Não vou falar nem cultos, não, mas reuniões, eventos, todos os sala dias. de oração. O pastor Marcelo ele é muito aberto. Ele é muito assim, maduro. Imagina a forma que ele abraçou Legendários. É aquilo que eu falo. Ele foi, ele viu que as pessoas foram, ele falou, não, agora eu tenho que ver. Ele viu e viu que é de Deus. E ele viu que era Se ele bom. tá vendo que os homens dele, agora ele vê os homens dele, ele olha assim pra gente assim, olha. Meu Deus, cara, vocês acordaram. Olha a alegria de um pastor ver isso aí. Isso é maravilhoso, cara. A gente tava falando agora com o Richard, né, que agora a briga vai ser, só tem um público, só tem uma lá de lixo. Pois é. Todo mundo quer participar. Com certeza. E é importante todo mundo participar mesmo para se sentir útil. Incentivar o corpo a despertar. A gente tá sempre vivo nisso. É verdade. Então... deixa eu só colocar um parênteses aqui que eu ia falar só para mim. Claro. Quando a gente chegou lá, que você falou assim, e o que mudou naquele impacto? O meu filho, cara, o Eric. Eu não sei como que foi com a tua filha. O Eric ficou apaixonado por mim. O Eric, o meu filho mais novo, ele não é tão assim grudado comigo. Ele, pai, você é legendário agora. Nossa, pai, essa farda, como que ganhei isso? Eu falei, cara, meu filho, olha, ele tá assim, parece que eu sou o herói dele. Eu não quero perder mais isso, cara. Resgate, Você tem que ser o herói do seu filho. Então, uma coisa assim, o Eric me via, tudo, mas assim, ele ficou com um amor por mim, assim, tão grande, assim, o meu mais novo, assim, que eu falei, cara, eu preciso mostrar mais que eu sou o herói dele. Sim. Então, pra você ver como que o Legendários, assim, cara, se esse negócio não é de Deus, eu não sei o que é. Muitas coisinhas, né? Essa resposta que é um questionamento que eu tinha também, que Deus está presente nisso? Isso é resultado. Uau. É resultado. Tremendo. Se Deus não tivesse... Cara, se Deus não tivesse nisso, o que mais teria é relato de agressão física nos tops. Não teve, né, cara? Não teve. Se Deus não tivesse nisso... E teve... Não posso falar. Não, agressão física no sentido de... Pô, velho, você tá numa situação incômoda e a pessoa, às vezes, te pedindo um jeito bonito de falar, te mandando fazer as coisas e você falar, cara, não vou fazer. Você tá mandando fazer o quê, né? E você quer discutir, vamos discutir, vamos brigar. E eu acho que existe essa proteção divina. Com certeza, irmão. E que vai continuar existindo. Cobertura espiritual, e aonde... E aonde... Não é nenhuma forma de defesa, não, porque assim, aonde houve confusão, porque eu já ouvi alguns relatos, principalmente no Brasil, que eu ouço os relatos, são pessoas que, cara, é difícil falar, eu não posso... O meu entendimento, ele fala o seguinte, eu tenho um entendimento assim, se houve confusão, é porque aquela pessoa, ela nunca esteve ali com Cristo. Ela nunca teve um relacionamento com Deus. Verdade. Porque, por mais que você seja provocado, existe um espírito entre nós que
que vai dar o limite. Intercede, né? É. Com gemidos inexprimíveis, né? Eu poderia, às vezes, entender que eu perco o meu controle no trânsito, perco o meu controle em várias situações, vamos falar assim, do dia a dia. Mas, cara, é impossível perder o meu controle num lugar aonde tem o Espírito Santo. Numa base, né? É, Mas imagine, Wellington, o pessoal fica um mês jejuando, intercedendo, cara. isso. É o momento ali do Então, Espírito Santo. se não tivesse Deus, não teria isso. Se não tivesse... Igual eu falo, cara, escutar isso hoje, que é uma... Igual eu falo, vou voltar sempre. Era o meu posicionamento, eu entendia que aquilo ali era para um monte de gente que queria ter sido escoteiro e foi frustrado, queria ter... Essa é boa. Não, eu tenho uns ótimos argumentos. Essa é legal. Essa eu não tinha pensado. Nunca pensou? Essa do escoteiro, Cara não. frustradão lá. Às vezes o cara foi dispensado do exército e foi pra lá também. Pra pegar uma pegada militar aí. O cara gostava de sofrer no exército e falava, agora eu vou lá. Tem isso na vida. Sim, sim. Claro que tem isso. E um exemplo, o meu cunhado vai e a primeira... Eu falava, antes de querer ir, eu falava assim, isso é ótimo pra ele. Uhum. Porque ele tem uma pegada, ele serviu no exército e ele gostava e tal, então ele vai amar esse lugar. E ele não é cristão. Entendi. Aliás, ele não é evangélico. Não é praticante, né? Não, ele não é protestante, ele é católico. Sim, é católico. Uhum. E eu falei, é um ótimo lugar pro católico, é um ótimo lugar, cara, para todo mundo. Com certeza. Para todo mundo. Mas só depois que passa que a gente vai entender isso. Eu deixo muito frisado isso, porque Isso mesmo. aquele que vai, cara, você pode ir com o coração mais aquebrantado, que em algum momento vai ter uma dúvida, vai ter alguma você vai coisa passar, que né? você... A carne vai gritar um pouco, né? Que aí você vai virar e falar, pô, mas será que ele estava falando a verdade? Espera chegar no final. Eu não esperei chegar no final. Antes eu pedi para ir embora. E graças a Deus, né? Pela misericórdia, pela né? misericórdia dele, eu tive o entendimento de assim, não, tem que ficar, tem que obedecer meu pastor, tem que ficar mais um pouco. Aí, ó. E isso entra também na parte de honrar, né? De honrar, de reconhecer, né? De reconhecer e aquilo ali, porque naquele momento eu entendi que eu precisava de fazer isso. De uma forma, igual eu falo, muitas das coisas são sobrenaturais. E isso pra mim foi. Muitas das coisas. Até porque eu não tinha como pedir um Uber também, não tinha. Você é desse então, né? Eu tava lá. Eu entendo você. Então não tinha como. Mas é isso. É isso que é o bom, cara. Cada um tem sua história, né? Pô, são milhares de histórias. É isso que é gostoso. Hoje nós temos 125 mil eu tava histórias. Vendo. Né? Uau. É uma coisa fora do comum. Uau, cara. E querendo ou não, embora seja um movimento de 2015, eu acho que ele foi despertado agora. Então, sei lá, depois eu vou até ver se existe essa informação. Mas eu acho que existe um platô, que um negócio que era comum ter, por exemplo, vai ter um legendário por mês. Não era tanto assim, né? Aí chegou num dia que foi assim, todo mundo. Hoje tem um legendário. Aqui, por exemplo, às vezes em cada estado, ao mesmo tempo está acontecendo. Sim. New Jersey, Boston, Flórida. Vários tops, né? Ao mesmo tempo. Uhum. No Brasil, São Paulo parece que tem quase toda semana o top. Não, o Brasil tá em primeiro lugar? Você não viu ali no ranking? Eu acho. No Brasil 58 mil? Cara. E aqui ainda tá com 12. Mas agora essa parte assim, mais assim de profética. O Brasil vai ser um berço de avivamento, cara. Isso a gente tem noção. Que o Brasil, nessa pegada... Isso aí, cara, é um tema ótimo pro próximo podcast. Hoje ou ontem, alguém mandou até lá no grupo, saiu uma matéria no Brasil, que o Brasil aumentou dobrou o número de evangélicos, diminuiu o número de católicos, e aí agora vem as linhas pequenas, que aumentou várias outras religiões também. Sim.
E eu não gosto muito dessa régua, não. Sim. Porque o aumentar números não quer dizer que existe pode não ter sido, de certa forma, um evangelho Puro. Entendi. consistente, que Sim. vai... Porque existiu uma parte da história que... Eu não vou lembrar qual imperador romano, que ele se converte e ele obriga a todos a serem protestantes. Sim. E isso no século em 313, mais ou menos. Ele obriga todo mundo a ser protestante e ele fala que agora essa é a religião do Estado. Então, quando isso acontece, todo mundo se converte. Sim. Mas Sim. quem era cristão? Sabe aquela coisa... Eu tô entendendo, sim. Então, É uma obrigação, né? Era uma modinha, né? Então, assim, que Deus abençoe, que essas conversões sejam genuínas. Sim. E as que não forem, que se tornem, né? Claro, claro. A partir do ouvir a palavra de Deus. Eu tô indo numa modinha. Beleza. Amém, vá. Vai lá na modinha. Mas de uma hora Deus pega. Isso. Pelo menos você tá ouvindo a palavra e ela vai criar raiz no seu coração. Vai ser jogado uma semente, né? Isso é importante. Então, quer deixar uma mensagem para as pessoas bem abrangente no sentido assim, olha, o porquê, a necessidade da transformação e quando você faz a escolha de ir um top, o que isso pode fazer de mudança na sua vida? Eu penso assim, dessa forma. Eu acho que as pessoas têm que pensar que não é sobre o top, não é sobre pessoas, e sim sobre Jesus. É sobre conhecer a Ele e estar com Ele. Eu penso dessa forma. Eu não estou indo lá para resgatar a minha família ou o homem que eu perdi. Não, eu quero resgatar a minha intimidade com Deus. E eu penso dessa forma. Porque o homem, se ele perder a intimidade com Deus, ele perde tudo. É aquela coisa que eu falo para vocês. O primeiro mandamento no primeiro lugar. Essa é a chave. Não tem mais o que falar. Falou tudo. Cara, brigadão. Deus abençoe, irmão. Bom demais você ter vindo. Eu também, amei. Espero que a gente agora faça... sempre eu tenho falado isso com as pessoas. Olha, você veio pra gente te conhecer e fica aberto agora pra gente discutir outros temas. Com certeza. E acho que qualquer assunto que for relacionado a Cristo, né? Eu vou lembrar sempre do ABC. Eu sempre vou falar, o A de autêntico, o B. Não, a gente pode, graças a Deus, pular, porque não precisa ser breve, às vezes tem que ser demorado mesmo para ter uma explanação maior, né? Mas cristocêntrico sempre. Com certeza. E vamos ter muito assunto aqui para tratar. Com certeza. E conversar. E outra coisa, que Deus possa estar abençoando o teu podcast. Amém. Que Deus possa estar derramando agora sobre esse podcast uma unção de renovação. Amém. Que as pessoas que venham aqui venham entregar o coração e que sejam impactados por outras pessoas, que isso seja um canal global para a manifestação da glória de Deus. Amém. Eu profetizo sobre esse podcast, que você vai ser uma ferramenta através desse podcast para muitas pessoas que não conhecem a Cristo. Amém. Deus abençoe. Então tá bom. Cara, brigadão, gente. Compartilha, curta, comente, conta uma história aí que você se identificou e participe também. Se quiser contar a sua história aqui com a gente, entre em contato, vamos combinar. Vai ser um prazer te ouvir. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.